possa Sim, meu ouvir e Deus. receber essa palavra, que abençoe quem está fora daqui também, quem está ouvindo pela mídia, Senhor. Que essa palavra alcance cada um, em cada lugar, Sim, em meu cada Deus, casa, em cada opera, lar. Que Senhor. opere um milagre hoje, que opere sua palavra hoje neste lugar. É verdade, meu Deus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Saúdo a amada igreja e também aqueles que nos assistem pelas redes sociais com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 20. Vamos ler a partir do verso 11. Eu queria pedir aos irmãos, que tenham seus celulares, para que neste momento possam estar desligando, colocando o modo avião, porque estaremos aqui nesta noite para prestar um culto ao nosso Deus. E toda a reverência diante dele nós temos que ter nesta noite, amém? Este culto é para o Senhor. Apocalipse, capítulo 20, a partir do verso 11. O último livro da Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 20, leremos a partir do verso 11. Nosso assunto, salvação. O nosso nome tem que estar no livro da vida. Assim diz a palavra do Senhor. E vi um grande trono e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar, os mortos, e que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Verso 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Que assim o Senhor nos abençoe nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos assentar? O nosso assunto, tão grande salvação. Meus irmãos, quando nós lemos o texto, nos relata de João, apóstolo. João era aquele que, a palavra diz que era o apóstolo do amor. Aquele que, no dia da ceia, ele inclinou a sua cabeça ao peito de Jesus. João amava Jesus de uma forma sobrenatural. Ele tinha por Jesus uma gratidão tão grande por aquilo que Deus tinha operado na sua vida. Por aquilo que Deus, tão maravilhoso, deu a ele essa tão grande salvação. Ele era grato ao Senhor. Ele amava ao Senhor. E eu creio que nesta noite, você que chegou neste culto, também pode dizer, eu amo ao Senhor. Porque Ele é para mim o meu Redentor e o meu Salvador. Há uma gratidão em nossos corações. Não porque aquilo que Ele fez, mas por quem Ele é. Ele é aquele que um dia nos alcançou, nos tirou das trevas e nos colocou num caminho de luz. Nos tirou num caminho de morte e nos deu vida. Nos tirou num caminho de sofrimento, enxugou nossas lágrimas e hoje nós podemos declarar nesta noite, nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Esse era João, a qual amava o Senhor. E a palavra diz que João, ele escreve este livro de Apocalipse há um tempo a qual os discípulos do Senhor, apóstolos, a igreja, estava sendo perseguida, estava sendo lançada nas arenas,
alguns eram mortos, outros eram entregues nas prisões. Mas eu quero dizer para você nesta noite, você que está aqui e você que nos assiste, nada pode deter a igreja do Senhor. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Por quê, pastor? Porque o autor e consumador da sua fé, ele está contigo até a consumação do século. Nosso Jesus, ele fechou a porta do inferno. O inferno não prevalecerá sobre a igreja, porque aquele que fez o céu e a terra, ele está com a sua igreja dia e noite, guardando e protegendo aqueles que amam a sua salvação. Por isso, para o crente, não há derrota. Por isso, para o crente, não há momento que ele pode dizer assim, tudo se findou. Por quê? Porque quando termina aqui na terra, há uma porta sendo aberta no céu. Quem crê nisso, dá glória a Deus. E este João que nós estamos falando nele aqui nesta noite, ele também, mediante as perseguições, mediante aquilo que eram as lutas, João, ele é levado, preso numa ilha chamada Ilha de Patmos, uma ilha vulcânica, aonde os malfeitores, os ladrões, até mesmo os políticos eram levados para aquela ilha, para ali passarem o resto da sua vida. Mas João diz assim, eu, João, estou aqui, não porque defraudei, não porque roubei, mas estou aqui por causa do nome do Senhor. Meus irmãos, não há nada melhor do que sofrer com Cristo, porque quem sofre com Cristo vai saber de algo. As lutas, as provas, elas vão passar, mas a vitória, ela é certeza na vida do crente. Louvado seja o nome do Senhor. Quando João estava ali, ele olha aquele cenário, preso, ele pode ter pensado, agora tudo terminou. O inimigo também deve ter pensado, agora eu vou calar a igreja, agora a igreja não terá mais voz. Mas quando tudo se fecha aqui na terra, a palavra diz que no céu se abriu uma porta para o João, louvado seja o nome do Senhor. E você que está aqui nesta noite, você que está assistindo este culto, eu quero dizer para você, se a porta aqui está sendo fechada, uma porta está sendo aberta no céu, para que Deus abençoe a sua vida nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, no início do livro, Apocalipse quer dizer revelação. Revelação de Jesus Cristo, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, diz assim, a qual deu-lhe para mostrar aos servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo anjo as enviou e a notificou a João, ao seu servo, a qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e que ouvem as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero abrir aqui um parêntese. Meus irmãos, a Bíblia é o livro mais atualizado que existe. A Bíblia, eu quero repetir, a Bíblia é o livro mais atualizado que existe. Por quê? Porque tudo que está acontecendo, quem está lendo a Bíblia, está vendo que tudo está escrito na palavra de Deus. Terremotos, maremotos, reinos contra reinos, pai contra filho, maremotos. Nestes últimos dias, o amor de muito se esfriariam. O que mais está acontecendo? Epidemias, fomes, pestes. Meus irmãos, isso está acontecendo sim ou não? Sim ou não? A palavra diz que quando isso estiver acontecendo, breve estará a volta do Filho de Deus. Meus irmãos, nós vivemos um momento aonde antecede a vinda de Cristo. Jesus está às portas do céu para vir buscar a igreja amada. A noiva amada está sendo preparada para ser levada para morar para sempre com o Cordeiro, um noivo a qual tudo
está sendo preparado na eternidade às bodas do Cordeiro. Meus irmãos, mas o mais importante não é isso. Todo mundo aqui está ciente que Jesus está à porta para voltar? Sim ou não? Sim ou não? Quem crê na volta de Jesus, dá um glória a Deus. Jesus está à porta para voltar. Os sinais, tudo aponta para a vida do nosso Salvador, do nosso amado, da nossa alma. Tudo isso está acontecendo. Mas o ponto fundamental aqui que eu quero que você entenda nesta noite. Que Jesus vem, Ele vem. Mas agora, quantos estão preparados para este arrebatamento? Você não precisa me responder. Essa palavra está sendo traga aqui nesta noite, porque o Espírito Santo de Deus está nos incomodando nessa última hora. Quantos estão preparados? Com a certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. Qual é o nosso assunto nesta noite? Salvação e o livro da vida. O livro da vida é onde o nome de todos aqueles que vão morar com o Senhor na eternidade estão registrados. E eu quero nesta noite levar a este lugar, a este entendimento. Você pode ter certeza da sua salvação. Amém? Quem crê na certeza da salvação, dá um glória a Deus. Eu creio que o meu nome está escrito no livro da vida. Meus irmãos, João, quando ele morre, Jesus ele morre, João não conhecia Jesus, como agora ele está conhecendo. Porque Jesus era como um homem, ele andava no nosso meio. Sabia disso, Kim? Ele era 100% Deus e 100% homem. Repita comigo, 100% Deus e 100% homem. Ele andava aqui no nosso meio. Jesus veio a essa terra, porque se não viesse aqui, hoje você não teria essa oportunidade dessa tão grande salvação. Ele se fez homem, o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. A plenitude de Deus estava no nosso meio. Ele estava aqui para se fazer homem, para levar sobre si todo o nosso pecado. Diz a palavra que quando Jesus ele foi àquela cruz, a palavra diz que Deus olhou para o seu filho, e ali todo o pecado da humanidade, o meu pecado, o seu pecado, Miguel, o seu pecado que estava sobre Jesus. E a palavra diz que quando Deus olha o seu filho e vê todo o pecado da humanidade sobre ele, ele não consegue olhar, porque o pecado é abominável a Deus. O pecado leva o homem à morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que é em Cristo Jesus. Eles olham para ele e vê. Deus olha e diz: eu não tenho como olhar meu filho. Eu não tenho como olhar o pecado que está sobre ele. Ele é um inocente de Deus, aquele que nunca pecou. Agora ele carrega todo o pecado sobre si. Por quê? Por amor a mim e por amor a você. Louvado seja o nome do Senhor. E ele olha para o Pai. Ele diz: Eloi, Eloi, lama sabatani. Deus meu, por que me desamparaste? Um clamor naquela cruz. O Filho de Deus estava sozinho. Sabe por quê? Porque ele desceria ao inferno, ele desceria ao Hades para resgatar todos aqueles que precisavam dessa salvação. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Nem o inferno pode deter o príncipe da vida, igreja. Você está aqui hoje e a vida que é em Cristo está em você, porque Ele derramou o sangue naquela cruz. Ele verteu sangue precioso para dizer ao inferno, a morte, tragada foi a morte na vitória de Cristo Jesus. Ele venceu a morte. O inimigo achou, Satanás achou assim, ele agora perdeu, ele foi à cruz, ele está morto, ele não tem mais poder. O inimigo das nossas almas pensou e achou que Jesus tinha sido derrotado, mas ele venceu a morte, igreja.
O inferno não pode deter o príncipe da vida. Você não está entendendo isso aqui nesta noite. Você está aqui porque Ele deu a sua vida por você. Não foi para te dar incerteza da sua salvação. Eu pergunto a um crente, você tem certeza da sua salvação? E ele me diz, pastor, não sei. Você vai para o inferno? Espero que não. Só dúvidas. Jesus não morreu naquela cruz para deixar dúvidas, mas a palavra nos garante que Ele veio salvar a todos que crêem no nome do Filho de Cristo. Se você crê em Jesus, o seu nome nesta noite estará sendo escrito no livro da vida. Quem tem a certeza da glória a Deus. E quem não tem pode dar glória a Deus. Por quê? Porque nesta noite o seu nome será escrito neste livro da vida. Não porque eu estou dizendo, mas há aqui neste lugar um ambiente profético, aonde Deus está me dando autoridade para falar para você nesta noite, que Ele vai escrever aqui nomes do livro da vida nesta noite. João, quando ele olha Jesus, agora um Jesus glorificado, eu imagino o temor de João. Eu imagino até mesmo o medo de João, porque ele conhecia um amigo, Douglas, como se eu estivesse aqui com Douglas, conversando com ele. João viveu 3 anos com Jesus, mas um Jesus homem. Mas agora a palavra diz lá em Apocalipse, que os seus olhos eram como olhos de fogo, as suas vestes resplandecentes, o seu cabelo como lã, a sua voz como muitas águas. Agora ele vê um Jesus glorificado, um Jesus que ressuscitou e agora está assentado no trono. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que aconteceu com João? João cai. Imagina a cena. João olha para Jesus glorificado. Ele cai aos pés do Senhor aqui. Pela glória de Deus, o unigênito de Deus, Todo-Poderoso, ele cai aos pés de Jesus. E Jesus toca em João e diz: João, não temas, sou eu que estava morto, mas agora eu ressuscitei, João. Mas agora eu ressuscitei glorificado. Todo o poder está nas minhas mãos, João. E aqui está a confirmação disso. João no verso 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu da terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Você imagina, hein? A presença de Deus foi tão poderosa de Jesus sentado no trono, que os céus e a terra fugiram da presença dele. Eu imagino João, na sua mente, falou: como eu posso olhar para este que está glorificado, que todo poder emana do céu e da terra? Tudo, a palavra dele somente basta para curar, para libertar, para operar a salvação e para enfrentar o inimigo da sua alma, querido. Mas uma coisa, ele estava sentado aonde? Nós lemos? Aonde ele estava sentado? Repita, ele estava sentado no? Ele estava sentado no? Ele vai julgar todas as nações. O rei, quando se sentava no trono, não era para conversar com alguém, não era para um momento de entretenimento. Quando o rei sentava no trono, era para quê? Quem sabe? Quando o rei sentava no trono, ele fazia o quê? Para? Eita glória! Era para julgar. Aqui agora, Jesus estava para julgar as nações. E diz que se abriu os livros, mas um livro especial. Qual livro foi esse? Eu quero que você repita. Qual livro que foi esse? Qual livro que foi esse? O livro da vida. O livro da vida. O livro daqueles que vão herdar essa tão grande salvação. Glória a Deus. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, eu queria que abrisse para mim, se puder.
colocar aqui pra gente. 1 Timóteo. Capítulo 2, verso 4. Quem tem Bíblia aí, se não puder ser colocada, abrir pra gente. 1 Timóteo. É isso mesmo. Podemos todos ler juntos? Amém? Vamos lá, todos juntos? Tá aqui à frente, ó. Vamos ler? 1, no 3, hein? 1, 2, 3. Vamos lá? Quem está falando isso aqui? O próprio Deus, Jesus. Ele quer que todos os homens se salvem. Então, muitas vezes, nós temos uma teologia que diz assim: uns foram escolhidos para a salvação e outra para a condenação. Então, dentro disso, eu não tenho como entender dessa forma. Porque então Deus está meio confuso. Ele acabou de dizer aqui que quer que todos os homens sejam. Deus se confunde, sim ou não? Não. Então salvação é para? Salvação é para? Você que está aqui nesta noite. A salvação é para você também. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sempre digo, Deus não tem filho predileto. Tem ou não? Hein? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Mas eu quero dizer, se Deus tem filho predileto, sou eu, tá? Amém? Mais ninguém. Se tiver que ser, sou eu. Mas é brincadeira, irmãos. Deus não tem filho predileto. Deus tem filhos íntimos. Amém? Se você for íntimo de Deus, você vai ver o céu se abrir e os anjos descendo e subindo, e a glória de Deus manifestando na sua vida. Se você for filho que está ao lado do Pai, como João, reclinava a cabeça no peito de Jesus, você vai receber de Deus toda a glória, todo o louvor e toda a honra que você merece. Por quê? Porque Ele é aquele que habita no meio daqueles que vão herdar a salvação. Meus irmãos, a palavra nos fala deste livro. E eu quero deixar bem claro a você que está aqui nessa noite e você que nos assiste pelas redes sociais. A palavra diz que antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já estava ali. Antes que o mundo fosse fundado, já havia o Cordeiro de Deus, para que o meu pecado e o seu pecado fosse perdoado. Paulo diz assim: antes que meus ossos fossem formados no ventre da minha mãe, o Senhor já tinha me escolhido. Então a salvação, ela foi criada antes de tudo aqui, dessa obra criadora do céu, da terra, sim ou não? Sim. Por quê? Porque Deus te criou para que você viva com Ele para todos sempre. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Mas Deus criou para que Adão fosse eternamente. Deus não criou Adão para que ele morresse, mas o salário do pecado é repita comigo, o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é vida. E vida o quê? Eterna. Mas Deus, quando criou Adão, colocou ele no Éden, para que ele pudesse viver do melhor que tinha. A palavra diz que todos os dias Deus ia ter com Adão. Meus irmãos, Deus não mudou. Todos os dias Deus quer estar com você. Todos os dias Ele quer que você tenha essa comunhão com Ele. Não é só no culto, é na sua casa, é no seu trabalho, é na sua faculdade, é na sua escola. Ele está presente com todos aqueles que clamam por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Adão estava ali. Eu fico imaginando, meus irmãos, Deus não mudou. Ele é o mesmo. Adão, o que você precisa, Adão? Como foi seu dia, Adão? Que Deus te pergunta, como foi seu dia? Como está a sua vida? Sabe por quê? Não é para saber o que você está fazendo ou deixando de fazer, mas é para abençoar você. Amém, igreja? Deus quer ouvir de você o que você necessita.
o que você precisa nesta noite. O mesmo Deus que tudo fez, o mesmo Jesus que tudo operou, está presente neste culto, nesta noite, querido. E Ele está dizendo, o que você precisa? O que você necessita? E Adão chegava, não, Senhor, está tudo maravilhoso. Está tudo bem, Senhor. E novamente, no outro dia, da mesma forma, Deus abordava Adão para falar com Adão. E eu entendo uma coisa, Deus, Ele te fez para falar com você, para ser íntimo seu e para saber, eu tenho o melhor aqui nessa terra e ainda você vai morar comigo na glória, louvado seja o nome do Senhor. Mas Adão, ele peca. Muitos acharam que quando Adão pecou, lá na eternidade Deus ficou apavorado, colocou a mão na cabeça e disse, tudo acabou, tudo terminou. Meus irmãos, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é onisciente, todos os atributos que só pertencem a Ele. Ele já sabia que Adão ia errar, mas Deus já sabia, o Cordeiro de Deus, ele já está sendo preparado para que morra no lugar de Adão e para que morra no seu lugar e no meu lugar, para que você novamente tenha uma vida eterna com Deus. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Hoje você pode dizer nesta noite, eu tenho certeza da minha salvação. Por quê? Porque antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já está sendo imolado naquela cruz, para que o meu pecado pudesse ser perdoado. Louvado seja o nome do Senhor. E através de todos esses anos, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele veio para libertar a sua vida. Ele veio para te tirar as algemas. Ele fez livre para que você possa andar com Deus. A palavra diz que não sou mais escravo, mas hoje eu sou livre. Quem é livre aqui dá glória a Deus? E tem pouca gente. Quem é livre aqui dá glória a Deus? Eu sou livre. Por quê? Porque Jesus me libertou. Eis que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu sou nova criatura, eu sou nova ser na presença do Senhor. O pecado que outrora me prendia, Jesus me libertou. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Hoje eu sou livre, não para pecar, mas eu sou livre, porque Jesus, Ele veio e me libertou. Meus irmãos, a palavra diz que os discípulos, 70 discípulos, foram para pregar. Diz, vai e prega o evangelho e anuncia este evangelho. E eles saíram. E eles voltaram tão festivo, tão alegre, mas pulando de alegria. Eu imagino Jesus ali e um querendo falar mais que o outro. Um querendo contar a experiência dele. Porque eles disseram assim, Jesus, você não vai acreditar, como Jesus já não sabia, né? Você não vai acreditar no que aconteceu. Eu orei e o demônio saiu daquele homem. Eu orei, aquele coxo andou. Eu orei, o cego viu. E eles se alegravam de uma forma extraordinária. E eu quero dizer para a igreja, é maravilhoso quando você ora e Deus cura. Amém, queridos? Quem já viveu isso aqui? Eu já vivi. Quantas pessoas enfermas que chegaram aqui no culto, o pastor orou, a irmã orou, o varão orou, e as pessoas saíram curadas no poder do sangue de Jesus. Porque o nome de Jesus tem poder para curar, para libertar, para operar sinais e maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos endemoniados entraram aqui neste culto e saíram libertos para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oraram em nome de Jesus. Sai deste corpo, e na mesma hora, Jesus, o nome que tem poder, libertou aquela vida. E eles voltaram, muitos alegres. Não vou dizer com euforia, é gostoso, né? Quando você vê uma vida chegar perto de vocês e dizer assim, pastor, irmão, eu orei, você orou por mim, e o Senhor curou a minha vida. O Senhor orou pelo meu casamento, e meu casamento foi restituído. Ontem estava aqui um casal, que nós demos assistência aqui. Foi eles, né? Passou meio devagar. Um casal dizendo, não vamos viver mais juntos.
Acabou, pastor. De outra região, hein? Alguém diz, vai lá, porque ele tem uma palavra. E a palavra que ele vai te dar, o Senhor vai honrar aquilo que ele vai dizer a você. Não é porque a gente tem nada não, meus irmãos, você tem que entender isso. É porque o poder do Senhor Jesus, ele está dentro de nós. O poder, diga para o seu irmão, o poder de Jesus habita dentro de mim. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Tem gente que está duvidando, hein? Quando Jesus está na sua vida, o endemoniado, que você orar por ele, o demônio vai sair. Aquele que precisa de uma cura, será curado. Em nome de Jesus, quem crê nisso, dá um glória a Deus. E aquele casal chegou aqui e disse, acabou. Não tem jeito. Tentamos de tudo. Fez de tudo. Mas não, tentou de tudo não. Eu quero falar algo para você. Eu quero que agora Jesus entre nesse negócio. Você vai deixar? Aí o homem é sempre mais duro, né? A irmã começou a chorar. Eles não conheciam o Senhor. Começaram a chorar. E elas assim, eu creio. Se o Senhor está falando dessa forma tão certeira, você está me dando, eu creio que Ele vai restaurar o nosso casamento. E eu perguntei para ele, e você, rapaz? Ah, pastor, já chegou o limite. Já acabou. Já cheira mal. Não tem jeito. Homem mais duro, né? Mas quando Jesus fala, não há coração duro que não se quebrante e se torna um coração de carne. Há coração nessa noite de pedra. Deus está mandando dizer que se tornarão em coração de carne nessa noite. Para sentir a glória de Deus em sua vida, varão. Aí eu falei para ele, você está parecendo com Lázaro. 4 dias morto, mas já cheira mal. Esquece, não tem jeito. É agora que Jesus vai entrar com recurso. Não tem jeito não, varão. Mas é hoje, é agora que Jesus vai transformar isso. E quando eu disse isso, os olhos encheram d'água. E ele disse, eu vou tentar. Porque Jesus, você falou, se tem poder, ele vai ressuscitar meu casamento. Saíram daqui, para a glória de Deus. Vieram aqui ontem no culto de criança. Não veio só com uma menina não, ele só tinha uma menina no dia. Agora ele veio com a promessa de Deus. Deus deu a ele outro filho para a glória de Deus. Quem crê nisso dá glória a Deus, querido. E o Senhor disse para aqueles homens, vocês estão felizes só por causa disso? Satanás caiu como um raio aqui na terra. Essa luta já existe há uma eternidade. Eu já estou lutando com Satanás. Mas eu quero dizer a vocês, ele já foi vencido. E este poder que está em mim será transmitido para cada um que crê no nome de Jesus. Se você pegar uma cobra, ela não vai te picar. Se ela te picar, não vai te matar. Se o escorpião te picar, ele não vai te matar. Se as hostes do inferno vier sobre você, não terão poder contra você. Por quê? Porque eu estarei contigo para te dar poder, para que você possa libertar, para que você possa curar. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Aleluia, Senhor. E ali, eles chamaram os discípulos. E nomearam a eles, para que eles pudessem pregar sobre essa terra. Mas só que no final deste texto, ele diz assim, não vos alegreis só por isso. É muita coisa, né, minha irmã? Você orar por um enfermo, ser curado. Orar com um demoniado, ser liberto. É muita coisa, sim ou não? Esse poder, sim ou não, igreja? É um poder maravilhoso. Pessoas que entraram aqui, que estavam no tráfico. Pessoas que estavam na cocaína. Pessoas que estavam na... que mais? Usando crack, bebida. E o poder de Jesus os libertou. Amém, queridos? É maravilhoso, sim ou não? Maravilhoso. Casamentos restituídos. Lares da presença de Deus, filhos voltando para a presença de Deus, pais voltando para a presença de Deus, tudo isso é maravilhoso, mas eu disse, não alegrei só por isso, mas alegrei-vos, o seu nome está escrito no livro da vida. Este assunto nessa noite é muito importante, meu irmão, porque esse livro será aberto naquele dia.
Se o seu nome não for achado neste livro, você não vai morar com o Senhor. Eu disse que salvação é para... E ninguém está prestando atenção no culto. Salvação é para? Salvação é para? Então eu creio que todos estão escritos no livro da vida. Mas a palavra diz que aquele que não se arrepender, que aquele que não confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, aqueles que ainda caíram, mas ainda não pediram perdão ao Senhor, esse nome será arriscado do livro da vida. E há texto do Velho Testamento e no Novo Testamento que confirma isso. Moisés, quando chegou ali, o povo pecou contra Deus. Fizeram um bezerro de ouro. E Deus olhou para Moisés e disse assim: Moisés, este povo que está aqui, eu não quero mais. Este povo pecou contra mim. Fez abominações contra mim. O pecado deste povo subiu diante de mim. Um povo que eu tirei do Egito, que eu libertei, que eu curei, que eu salvei. Agora estão profanando o meu nome. Eu não quero mais este povo, Moisés. E Moisés olha para Deus e diz assim: Senhor, Deus diz ainda a Moisés ainda, ó, de ti eu farei uma nova nação, Moisés. Enviarei todo o recurso através da sua descendência. Mas este povo eu vou eliminar. Eu não quero mais. Muitos líderes, né, pastores, aceitariam a proposta de Deus de fazer dele uma nova geração. Daquele povo temoso, daquele povo que não tinha mais temor do Senhor. Que Deus eliminasse aquele povo. Muitos líderes aceitariam essa proposta. Mas Moisés, como um bom líder, Moisés cheio do Espírito Santo, aprendeu a amar, mesmo aqueles que não o amavam. Este é o maior efeito que acontece em Deus na vida do homem. Ele nunca desiste daqueles que estão distantes do Senhor. Mas eles lutam, oram, jejuam, para que você possa estar na presença de Deus. Amém, querido? Moisés tinha um sentimento: eu não posso perder este povo que é povo teu, Senhor. Eu quero que todos possam morar na eternidade com o Senhor. Aí naquela oração de Moisés, né? Que a oração é um diálogo com Deus. Ele estava dialogando com Deus. Chegou um ponto que Moisés disse assim: Senhor, se o Senhor não levar este povo comigo, se este povo não for comigo para a terra prometida, risca o meu nome do livro da vida. E Deus diz assim a Moisés: Moisés, de forma alguma eu riscarei o seu nome do livro da vida. Essa oração não vai acontecer, Moisés. Sabe por quê, meus irmãos? Deus falou para Moisés assim: sabe por que, Moisés, não vou riscar o seu nome do livro da vida? Porque você não tem pecado. Só será riscado aqueles que pecarem. Por isso, nesta noite, é uma noite de ajuste diante de Deus. Para que o seu nome continue escrito no livro da vida. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Meus irmãos, o pecado, ele te traz a morte. Ele te leva ao inferno. Outro dia, alguém disse assim: mas o inferno existe? Existe. Nós lemos aqui, o inferno existe. Ele é real. Se não fosse isso, Jesus não tinha pregado várias vezes sobre o inferno. Mas o céu também existe, louvado seja o nome do Senhor. E é para lá que o crente vai. A palavra diz que aquele que um dia provou da divina luz, andou no caminho, provou dessa fé, confessou Jesus como seu Salvador e agora negou Jesus, é como a porca que desce do lavador, limpa, e agora ela volta para o lugar aonde ela se sujou novamente. É como o cão que vomita o seu próprio vômito. É como o cão que vomita e come o seu próprio vômito. Assim são aqueles que um dia provou de Jesus, que confessou Jesus como seu Salvador e agora estão distantes do Senhor. Nessa noite, meus irmãos, esta noite é noite de reconciliar com o Senhor. Amém? Amém? Esta noite a oportunidade. Sabe por quê?
porque o seu nome está escrito no livro da vida. Mas só o pecado pode riscar o seu nome do livro da vida. E eu quero dizer uma coisa. O pecado que eu estou dizendo aqui é você pecar e continuar no pecado. É você negar o nome de Jesus, negar tudo aquilo que Ele fez por você e andar uma vida longe do Senhor. Mas nesta noite, o Senhor mostrou que vidas serão resgatadas aqui neste culto. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ficar de pé. Nós vamos ficar de pé. Ele está para voltar. Nesta noite é noite de você se arrepender. Arrepende-te. Arrepende-te. Por quê? Porque breve Jesus virá e trará a você a recompensa. Pastor, que recompensa é essa? O seu nome está escrito no livro da vida. Amém, igreja? Todos. Você é estrangeiro aqui. Você é peregrino aqui nessa terra, querido. Aqui não é o seu lar, não. O seu lar é no céu. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Da sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Nós vamos morar com Ele para todo sempre. Ele nos garantiu essa salvação naquela cruz. Aleluia! Quem tem certeza que seu nome está escrito no livro da vida, vai glorificando, vai confirmando. Aleluia! Pois eu sei há um lugar que me espera. Oh Deus de maravilhas! Estamos aqui de passagem. O meu lar é o céu. Teu Jesus vem buscar a sua noiva. A noiva é a igreja. Ele virá num piscar. É um abrir e fechar de olhos, hein? Quem estiver pronto com Quem estiver pronto vai subir, hein? na sua glória com ele morar. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Nós temos que estar preparados. Tristeza, não mais temor. Não há mais tristeza. Com os anjos cantar. Não há mais lágrimas neste lugar. Digno é o cordeiro que se entregou. Ele vem. Ele vem. Aleluia, Senhor. E ao que vencer, trarei ele morar na minha eternidade. Ele vai se assentar comigo. Aleluia. Ele vem. Então vem, tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber. Vem, Senhor. Louvor, Toda glória, todo poder emana de ti, Jesus. então vem, ele virá num piscar de olhar. É muito sério. Quem estiver pronto com Muito sério. na sua glória com ele. É um assunto sério. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Aleluia. Digno é o cordeiro que se entregou. É algo mais importante da sua vida. Aleluia. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de
te receber como louvor. Aleluia, Senhor. A igreja cantando também. Toda a igreja. Clame. Aleluia, Senhor. O Rei está voltando. Ah, Deus de maravilhas. O Rei Jesus está voltando. A trombeta está soando. O meu nome Meu nome escrito está no livro chamado. da vida. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Aleluia. Ele vem me buscar. Aleluia, Senhor. Eirenais se canta lamanais. Hoje se prega riquezas, curas. Não estou falando que isso não acontece, não acontece. Mas esse assunto aqui nesta noite é o mais importante para você, querido. O que adianta você conquistar casas, riquezas, bens, saúde, se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, querido? O evangelho não é para esta vida, o evangelho é para a glória de Deus. Esse assunto, meus irmãos, é muito importante. Eu quero chamar você aqui à frente. Primeiro grupo que eu quero chamar aqui, aqueles ainda que não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aqueles que não tiveram encontro com Jesus ainda, que não têm certeza da sua salvação. Eu quero que você venha aqui. Nós vamos orar. E em nome de Jesus, pela autoridade colocada sobre a minha vida e sobre a vida dos irmãos que estão aqui à frente, você vai, nesta noite, provar dessa tão grande salvação. Se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, vem aqui nesta noite. Esta noite é noite de salvação. Não deixe esse assunto para outro dia. Se hoje ouvis a minha voz, não endureça o vosso coração. O seu vizinho do seu lado não pode ser salvação. Mas Jesus Cristo, Ele pode nesta noite salvar a sua vida. Salvar de quê? Da perdição, da condenação. E escrever o seu nome no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Venha para a gente orar por você. O segundo grupo que eu quero chamar aqui, aqueles que um dia decidiram servir ao Senhor, mas afastaram da presença de Deus. Hoje, você não tem certeza, se você hoje partir deste mundo, você hoje não sabe se o seu nome está escrito no livro da vida. Eu quero orar com você, para que o Senhor confirme isso na sua vida. Não saia daqui nesta noite com alguma dúvida de que o seu nome está escrito no livro da vida. Que você tem certeza da sua salvação. Venha aqui à frente, para que nós possamos orar por você. Para que você saia daqui com a certeza da sua salvação. Hoje é dia aceitável do Senhor. Ontem foi trago uma palavra sobre Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, porque a salvação tem pressa. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. E em nome de Jesus, você será salvo, tu e toda a tua casa. Não perca tempo, você que está afastado. Hoje é noite de reconciliar com o Senhor. Venha, querido, venha. Por quê? Porque hoje a salvação está batendo à tua porta. Eis que eu estou à porta e bato. Hoje é tempo de salvação. Amanhã pode ser tarde, igreja.